Contos literários que eu li no meu mestrado. Olá pessoal, eu sou a Milena Paim e recentemente eu iniciei o mestrado em Letras e Cultura. Uma das disciplinas que eu fiz foi Estudos Avançados na Teoria da Literatura. Foi uma disciplina que abriu a minha mente para outros meios literários. Também me tirou bastante o couro, porque eu tive que ler bastante, mas principalmente me fez entender a diferença entre texto literário e texto de entretenimento. Para quem me conhece, para quem já viu outros vídeos aqui ou me acompanha no Instagram, sabe que eu sou muito do ramo de entretenimento, né? Aquela leitura por prazer, aquela leitura para sentar, relaxar e não pensar muito na vida, e sim mergulhar naquele livro. Esse é o principal foco de um texto de entretenimento. Ele serve para te entreter. Ele pode ter camadas, trazer reflexões, mas o principal ponto dele vai ser te deixar contente, te deixar feliz, por mais que é complicado de explicar, tem alguns que ainda vão te fazer chorar, tem alguns que vão ter temas muito profundos, mas quem lê entende a diferença desse texto para um texto literário. O texto literário vai trazer reflexões mais profundas, críticas sobre a sociedade, enfim. É muito parecido com textos clássicos, é um texto atemporal. Então você pode pegar um texto que foi escrito por Machado de Assis há muitos anos atrás e você vai ver que ainda vai causar reflexões nos tempos atuais. Ou vice-versa, né? Um texto escrito atualmente que ainda fala sobre questões que podem ter iniciado há muito tempo atrás. É um texto que muitas vezes pode te causar um asco, um desconforto, uma sensação de eu não entendi, uma sensação de estou confuso, trazer finais abertos. Alguns exemplos de livros que eu conheço que seguem essa temática: Torto Arado, Tudo é Rio, os próprios livros da Jane Austen. Mas nem todo texto clássico precisa ser um texto literário, porque, por exemplo, nós discutimos sobre isso, a Agatha Christie é um texto clássico, né? Mas ele tem muito mais um viés de entretenimento. Mas vamos lá para essa listinha. Foram 13 contos ao longo da disciplina e teve um livro que a gente leu, né, ao longo desse tempo que nós estávamos lendo todos esses contos. O primeiro foi Duas Palavras, da Isabel Allende. Esse conto nos fala sobre uma moça que teve um grande sofrimento no início de sua vida e ela aprendeu a ler e utilizou isso na sua vida, virou o seu ganha-pão. Então, era numa época em que muitas pessoas não tinham o domínio das palavras, não sabiam ler, não sabiam escrever e recorriam a ela para isso. Até que um certo dia, sabendo da existência e das façanhas que essa moça fazia, um coronel resolveu sequestrar ela para que ele escrevesse um discurso para ele ser eleito como prefeito da cidade. E assim foi interessante a utilização disso, porque ele era um homem muito temido. Então ele poderia conseguir esse cargo de poder apenas na forma de ameaça. E ele fala que não, que ele queria ser de uma forma justa. Então ela escreve aquele texto para ele e ele decora tudo, ele entende a magia de cada uma daquelas palavras que ela fez. Ele é eleito pelo povo por causa daquelas palavras, né? Então mostra o poder que a escrita, que as palavras têm em meio à sociedade, e no final o coronel ainda fica com um vazio, uma tristeza, por mais que ele tenha conquistado aquilo que ele queria, ainda falta uma coisa nele. Foi o primeiro texto que eu li na disciplina e quando ele acabou eu fiquei assim, será que ele é um romance? A professora botou só o primeiro capítulo aqui porque ele acabou assim? Mas é isso, né? Os textos literários têm esse costume de ter um final aberto. Então cabe a você entender e dar a sua reflexão para aquele final. O segundo texto foi a Missa do Galo, e eu posso já falar que foi o segundo e o terceiro, porque nós lemos duas versões da Missa do Galo. Um escrito, o primeiro, né, o tradicional, o original, escrito por Machado de Assis, e o mais atual, uma espécie de releitura, escrito pela Lígia Fagundes. Então esses dois contos vão mostrar perspectivas diferentes de um mesmo assunto, né. No original, é esse homem indo para a cidade, para a casa de uns parentes, com o intuito de ir nessa missa do galo. E ela é muito tarde, então ele fica ali esperando um vizinho ir lá chamar ele. Enquanto isso, a dona da casa, que na verdade ela é esposa do dono da casa, né? Isso fica muito claro, assim, que toda a situação de poder fica no homem e ela fica apenas à sombra dele. Ela vai e começa a conversar com ele. E ali começam a despertar alguns sentimentos entre os dois naquela conversa. Então é muito visto isso, tem toda uma reflexão ali, né, sobre a sociedade, sobre como é vista a mulher. A sensação que eu tive quando eu lia era que essa mulher era mais velha e ela é, assim, mais velha do que ele. Fala até a idade, eu não me lembro, mas ele é mais assim, ele tava recém entrando na vida adulta e ela já era uma mulher mais vivida, né? Mas passa assim a ideia de que ela é mais velha, de que ela é toda assim retraída, né? Enfim,
E eles vão tendo essa conversa, então o leitor sente, né, que tá nascendo alguma coisa entre eles, mas não sabe identificar o quê. E, enfim, a trama passa ali ao redor disso, fazendo essa crítica com a figura feminina. E, em contrapartida, o texto da Ligia acaba fazendo com que a gente tenha outra visão dessa mulher. Então, ele é narrado mais pela visão dela. Eu não me lembro se é narrado em primeira ou terceira pessoa esse. Não me lembro, mas assim, enfim, eu lembro que é dado mais do ponto de vista dela. E como se fosse uma lembrança, né? Eu acho que em primeira pessoa, assim. Ela vai se lembrando do que aconteceu naquela noite, ela já vai dando detalhes, assim, de... Ah, não vai acontecer nada, mas e se tivesse acontecido, né? E mostra uma mulher muito mais empoderada. A gente tem uma visão completamente diferente daquela mulher, que é a mesma personagem, né? Mas ela tem outras atitudes, então mostra essa visão diferente, mostra o que estava na cabeça daquela mulher. Que por mais que vivesse à sombra do marido, que o marido atraísse e tudo mais, que ela tinha sentimentos ali, né, e que ela era ainda poderosa dentro daquilo. O quarto conto foi A Friagem, da Augusta Faro, e ele fala sobre uma moça que, aqui é um lado muito mais fantástico, né, que ela sentia um frio extremo, ela sentia muito frio e tudo que ela encostava ficava congelado, tudo que ela comia congelava, ela não conseguia comer. Tem uma cena muito triste, gente, que o cachorrinho fica com dó dela, porque ninguém consegue ficar perto dela, porque ela emana frio, né? Então ela é uma pessoa completamente fria. O frio até já faz essa referência com a tristeza, né? Até nós conversávamos em outra aula do mestrado, e a gente falava como tem essa interação entre frio e tristeza, entre calor e alegria, né? Então já remete a isso, essa aqui é a reflexão do conto, colocar ela como uma pessoa triste, por isso ela tinha essa friagem dentro de si. Então ninguém conseguia chegar muito perto dela, daí o cachorrinho vendo isso, vai lá e dorme nos pés dela, e ele acaba morrendo, porque ele ficou muito tempo naquele frio. Que tristeza, foi muito triste, muito, muito comovente essa parte. Mas enfim, até que eles descobrem que ela não conseguia se alimentar com nada, né? Porque tudo virava gelo, ela não conseguia comer. Ela descobre que ela conseguia comer borboletas. Aí vem toda uma metáfora, né? Eu refleti até, eu conversei com as minhas colegas depois do que elas tinham entendido a respeito disso. Eu também tinha chegado a essa conclusão sobre a borboleta fazer essa metamorfose e tudo mais, e por isso ela conseguia, que ela precisava de uma renovação interna, talvez, de uma transformação, né? Até que um homem fica sabendo da sua história e eles se apaixonam, e aí ela começa a sentir calor dentro de si, né? Então o que faltava nela ali era uma paixão, né? Parece que eu tô contando o final, tá? Mas é porque esses contos, eles são tipo só lendo pra você entender o que ele te causa. Então parece que eu tô contando até o final, que eu tô contando o conto todo, mas tem muita mais coisa, sabe? Às vezes o final não é tão importante quanto o meio nesses contos. O quinto é A Sacola, eu gostei bastante desse, da Jaride Arraes, acho que é assim o nome dela. E ele tem uma pegada muito de comédia junto, quebra as nossas expectativas, né? É uma senhora muito religiosa e que ela acaba ficando perto de um homem não me lembro agora, na rua, sei lá, se ele senta perto dela, alguma coisa assim. E ele acaba esquecendo uma sacola ali do lado dela. E ela, na hora, pensa assim, nossa, o que que eu faço, né? Será que eu levo pra ele? Mas e se for droga? Se forem drogas, o que que eu faço, né? Aí ela decide pegar e levar pra casa, porque, né? E ela vem tudo pensando assim, eu tô fazendo isso porque ele não pode ficar com isso, porque é errado, né? E fica se perguntando, mas e se ele volta pra me bater? O que que eu faço? Por que eu fui pegar essa sacola? Ela fica nessa reflexão, várias questões dentro de si, né? Até que ela vai, reflete e decide experimentar a tal da droga, né? É uma senhora de idade, né? E daí ela tem muito essa questão religiosa, e quando ela experimenta a droga, ela tem uma conexão muito grande com um santo que ela tanto quer conhecer, é como se ela estivesse indo até lá, né? E ela experimenta essa sensação. Enfim, aí eu não vou contar o final tão diretamente desse. Mas traz toda essa quebra de expectativas, porque a gente não espera que uma senhora vá se entregar ao mundo das drogas, né? Enfim, então tem várias outras situações. Mostra como as drogas, né, uma reflexão sobre a questão das drogas, como elas entram na vida de uma pessoa e como elas podem estragar a vida de uma pessoa tão facilmente, né, e como não é tão fácil assim você se desvincular daquilo ou resistir a algumas tentações que se tem, né. O sexto é O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Então traz toda uma reflexão de uma mulher que é maltratada pelo marido, mas ela acha, na verdade ela tem
picos na sua mente em que ela começa a perceber alguns detalhes. Mas ela acha que não, que o marido dela é maravilhoso, que ele não está fazendo nada de errado para ela. Esse conto traz uma reflexão sobre aquela visão que se tinha antigamente sobre as mulheres que tentavam ser à frente do seu tempo, serem classificadas como loucas. Então, o marido fala, né, que ela está enlouquecendo, e ela é colocada num quarto com papel de parede amarelo e ela começa a ter espécies de alucinações naquele papel de parede. É um dos contos maiores que a gente leu ali, ele vai passando toda uma reflexão sobre o que ela via naqueles papéis de parede, naqueles desenhos, enfim, o que ela faz, né, e no final tem uma parte que eu não vou contar porquê, mas que ela é uma parte bem interessante do conto em que ela precisa rastejar por cima do marido, e essa parte... Até eu pesquisei bastante sobre isso pra mim ver se eu tava tendo a reflexão correta ali, né? Mostra que, por mais que seja um rastejar, né? Não é um passar por cima, é um rastejar. Ela, de alguma forma, consegue ainda dar a volta por cima naquela situação. Consegue estar acima do marido em alguma vez na vida, ali, né? Então, é um texto bem sério e que pode causar alguns gatilhos pra quem já sofreu algum tipo de violência doméstica, mas na questão psicológica, né? Não é abordado em nenhum momento que ele bate nela, que eu me lembre. Como ele manipula os pensamentos dela para que ela acredite naquilo que ele quer. Ele quer que ela ache que está louca. E ele consegue, durante muito tempo. O sétimo foi A Ilha do Meio-Dia, do Júlio Cortázar. Esse foi o mais difícil de entender. E, sem mentira, eu tive que ler esse texto, acho que umas 5 vezes. Porque eu li um pouco, eu já me perdia tudo na narrativa, daí eu tinha que começar de novo, daí eu começava de novo, eu começava de novo. Foi bem complicado e assim, eu ainda acho que eu não conseguia abstrair dele tudo que eu deveria. Foi bem complexo. Mas ele aborda, assim, um personagem que trabalha em aviões, né? Tipo, não sei se existe o termo aeromoço. Ele trabalha nessas viagens de aviões, né? E ele fica observando uma ilha enquanto ele faz esse passeio, né? Uma ilha ali, e ele pensa, ele está assistindo esgotado com o serviço dele, e ele pensa que um dia ele poderia ir naquela ilha ali para descansar. E daí chega um determinado ponto que ele chega naquela ilha. Daí eu não posso dar muito detalhe porque tem um final interessante e é bem difícil de entender. Eu só consegui entender porque a gente comentou na aula e a professora explicou pra gente essa parte, né? Mas é bem complexo mesmo, bem difícil de entender, mas ele faz essa crítica sobre o cansaço, sobre o desejo de uma coisa que você quer tanto, sobre valer a pena aquilo, sabe? Mas é bem difícil. Esse, assim, demanda um pouco de queima de neurônios aí. Do mesmo autor, o 8º conto que a gente leu foi A Casa Tomada. E esse faz uma referência ali sobre o período da ditadura militar, se eu não me engano. Mas é esse período em que se tinha muito esse governo pegando aquilo que era seu. Um casal de irmãos, que eles moram junto nessa casa, só os dois, e eles começam a escutar barulhos e que, bom, fala sobre a importância da casa. A casa também é um personagem nesse conto. Aquela casa é muito importante para eles e foi responsável por muitas decisões e muitas atitudes que eles tiveram ao longo de suas vidas. Eles já são idosos agora, né? E eles escutam barulhos num determinado ponto da casa e eles chegam à conclusão de que aquela parte da casa foi tomada. Só não fala pelo quê, né? Fala que ela foi tomada e daí eles não vão lá mais ver, daí eles ficam de uma parte da casa em diante só, e daí eles percebem que mais uma parte foi tomada e eles vão se reduzindo. Cada vez a menos parte da casa fica para eles. E vai falando, né, sobre as coisas que ficaram na casa, sobre os valores, sobre essa questão de valor material, né? E até tem uma questão de reflexiva ali sobre esses irmãos terem alguma relação mais amorosa. Quando eu comecei o conto, eu tinha achado que eles eram um casal mesmo. Depois que eu fui entender que eles eram irmãos. Mas tem alguns detalhes que te remetem a entender isso. Fica meio entre linhas aí, né? Então ele fala sobre esse período aí que nós tivemos na nossa história. O 9º foi Uma Vela para Dário, do Dalton Trevisan. Então essa fala sobre um homem que ele passa mal no meio da rua e as pessoas querem ajudar ele. E começa a vir uma multidão, e a cada vez que alguém chega, some uma coisa dele. Então, ele era um homem, assim, dá a entender que ele era um homem de posses, né? Ele estava de terno, com relógio, enfim, assim, bem vestido. E quando acaba tudo dele, ele passa mal. No primeiro momento, ele passa mal. No final do conto, ele já passou de mal para pior. E o que resta dele ali, né? Então, essas pessoas que queriam ajudar, na verdade, não queriam ajudar. Estavam por curiosidade e queriam abusar ali do que estava daquela situação, né? Então, mesmo numa situação tão triste que ele estava passando, as pessoas ainda tiveram atitudes
de roubo, de furto dele, então ele sobra muito pouco do que ele tinha, né, nem a dignidade dele mais está lá no final, e se chama, tem esse nome porque o menininho vai lá e a única coisa que é dado pra ele, tudo é tirado dele, a única coisa que é dado pra ele é um toquinho de vela que o menininho de, não me lembro se ele é um menino de rua, mas enfim, o menininho vai lá e coloca pra ele, né. Então, assim, é uma reflexão sobre a forma como a sociedade está atualmente, né? Atualmente e talvez não tão atualmente, né? E como talvez possa vir a estar futuramente também. O 10º foi Asa no Pé, da Jarid Arraes. Esse a gente trabalhou como uma autoficção. Então ele conta um pouco dessa vivência do próprio autor naquela situação, né? Então fala sobre uma moça que ela escrevia poemas de cordéis e ela decide um dia declamar um e só um homem presta atenção. E o que significa essa asa no pé, né? Que era o desenho. Não lembro se era o desenho, se era o nome do poema, acho que era o desenho. Que tinha, né? E que esse homem, esse único homem que para pra ouvir ela, a indaga, né? Então, primeiro ela fica pensando se ela escreveu sobre ela mesma. Né? A personagem ali, se ela escreveu sobre ela mesma. Daí ela para e pensa, não, realmente. Escrevi sobre eu mesma e eu sou a pessoa, essa pessoa que tem a asa no pé. Pra querer chegar cada vez mais longe, né? Fala sobre uma situação de vulnerabilidade, talvez, das pessoas que trabalham ali vendendo sua arte na rua. Ele é um conto bem rápido, você pode tirar bastante reflexão a respeito dele. O 11º é As Formigas, da Lígia Fagundes Telles também. Esse eu li meio por cima, porque a prof já tinha contado pra gente sobre ele. Ele traz essa questão do horror com um pouco de humor também, né? Então conta sobre duas amigas que vão se hospedar em uma pousada. Elas encontram embaixo da cama delas esqueleto humano inteiro. E que à noite formigas vão até lá para tentar remontar esse esqueleto. Tem umas partes muito de comédia, tipo, descrevendo como é que a formiguinha se sentia, que a formiguinha botava a mão na cabeça e ficava apavorada. E tem essa parte do, nossa, tipo, ela encontrou restos humanos ali embaixo da cama, como assim? Ali também ele se torna uma junção de muita coisa esse conto, né? Pode se abstrair muita coisa dele. Tanto a questão da utilização das formigas para isso, quanto essa montagem, por que elas estavam montando, né? Por que formigas, as mulheres estavam imaginando o que estava acontecendo, né? O 12º é o Conto Não Conto, do Sérgio Santana. Ele foi o mais curto, eu acho, que a gente leu, devia ter uma página só. E ele vai falando sobre essa questão de você não contar alguma coisa. E o como não contar acaba destruindo um conto. Então, basicamente, ele é isso. Não vou me deter muito, sabe? Mas ele fala sobre esse não contar alguma coisa, por que não contar alguma coisa. Enfim, de forma bem direta, de forma bem, né? Ele aborda de forma geral sobre a destruição, né? Ele vai se destruindo ao longo da narrativa ali. E o nosso último, que também eu coloquei aqui como conto, mas não é bem um conto. Na verdade, ele é o primeiro capítulo, ou é o prefácio, não me lembro. Eu sei que é a parte inicial de um romance. Agora eu quero ver eu conseguir ler esse título aqui, né? É o nome de uma pessoa que existe de verdade, né? Simone de Beauvoir, escrito pela Caroline Bernard. Então ele vai falar que nós estávamos trabalhando nesse ponto sobre textos que ele se inspira em outros textos ou que eles se inspiram em outras pessoas, né? Então a autora oficial, a Caroline, ela vai utilizar da vida da Simone para escrever sobre isso. E eu gostei bastante. Ele é muito parecido assim com, sabe, Julia Quinn, os Bridgertons. É muito dessa vibe, sabe? Só que escrito sobre situações reais. Nem tudo ali é real, né? Parecido com... nossa, tem muitas nomenclações sobre isso. Mas é muito parecido com o estilo de fanfic. Né? Então eu pego uma pessoa real, eu pego alguns fatores reais da vida dela e eu crio outras coisas na vida dela. Então é isso que essa autora vai fazer sobre a vida da Simone. Então, assim, mas muito bem escrito. Ele vai falar sobre essa mulher que... alguns pontos me tocaram muito, assim. Que ela não queria ser a Simone de alguém, pegar o sobrenome de outra pessoa. Ela queria ser a Simone dela mesma. Ela queria ser ela.
isso não impede dela sentir um amor, ela tem ali uma paixão e tudo mais por alguém, mas ela não queria ser só mais a esposa de alguém. Ela queria ser ela queria ser à frente do seu tempo, e ela era à frente do seu tempo, né? Então vai falar sobre isso, sobre toda essa questão, e esse aqui eu acho que é o mais fácil de se ler, porque ele é muito perto de um texto de entretenimento, eu fiquei com muita curiosidade de ler. E daí, para fechar com chave de ouro, né, ao longo desse processo, nós lemos A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Eu comprei, né, a versão física, porque eu gosto até para mim ir fazendo anotações ali, para mim ir fazendo rabiscos, né, anotações eu não fiz nenhuma. Para mim ir traçando as partes mais importantes para eu poder fazer o trabalho final que nós temos que fazer, que eu ainda não fiz, dessa disciplina, né. Então, aqui, deixa eu mostrar o livro, né, achei maravilhoso. Vem com essa jacket aqui, e ele tem essa capa aqui, né, sem orelha por dentro. Então ele é uma escrita muito fácil, me surpreendeu muito. Porque quando eu pensei assim, nossa, nós vamos ter que ler um romance literário, né? Eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir entender nada, porque eu não tenho uma boa fama com esse tipo de textos, né? Esses textos mais assim, literários e menos entretenimento, eu tenho um problema meio sério. Eu pensei, nossa, já vou começar de uma vez, já vou comprar logo esse livro, já vou começar agora, porque eu vou chegar a um ponto que eu não vou conseguir ler, não vou entender mais nada e tal. Mas não, muito fácil de entender, a escrita é muito fluida. Se tem uma colega minha que disse que leu no final de semana. Eu só não li no final de semana porque eu não tive tempo ali pra me organizar com todas as coisas, né? Nossa, minha vida tá uma loucura depois que eu comecei a fazer esse mestrado. Mas ele dá vontade de você continuar. Por quê? Ele tem muita coisa que eu gosto. Ele tem capítulos curtos, o que é ótimo, porque você lê sem sentir que leu, não se torna aquela coisa maçante. Você lê um capítulo e você pensa, nossa, já acabou o capítulo. Vou ler mais um. Ah, já acabou, vou ler mais um. E assim vai, quando você já leu 10, 20 páginas, né? Quando você achava que ia ler só um capítulozinho. Diferente, minha opinião, né? Eu penso assim, eu prefiro capítulos curtos. Porque o capítulo longo dá aquela sensação de que, ai, não chega no final do capítulo nunca. Daí eu, pelo menos, gosto de parar nos. Nem sempre eu faço isso, mas eu gosto de parar nos capítulos, né? Eu não gosto de parar no meio. E daí, ai meu Deus, não chega naquela parte, no capítulo, pra mim parar certinho e tal, não sei o quê. Enfim. Então, esse aqui eu tive a sensação de que foi bem fluida a leitura, bem fácil de entender. Mas, basicamente, ele vai falar sobre um homem que vai em busca de vingança, porque o seu pai abandonou a sua mãe quando ela estava grávida dele ainda, né? E a mulher nunca falou muito sobre o pai, nunca contou o que aconteceu, ninguém sabia o que aconteceu, e ele vai até essa cidade em busca de vingança pelo pai. Ele chega lá, é uma cidade praticamente deserta no momento, né? No início, assim, eu achei que ele ia ser um texto muito difícil de engolir, porque ele fala sobre o homem tá sofrendo, sobre o homem que tá fazendo uma longa caminhada para chegar naquela cidade, sobre ele estar com tanta fome que a barriga encostou nas costas, falava essa expressão, alguma coisa assim. E, né, eu achei que ia ser um texto muito sofrido. Mas não, ele tem muita parte de comédia também, a gente se pega muitas vezes rindo da situação. Então ele chega naquela cidade para se vingar do pai, e ele vê que ela tá completamente deserta, e era uma cidade que era muito devota do Santo Antônio. Agora ninguém mais, tá todo mundo proibido falar do Santo Antônio. Enfim, ele chega, ele encontra já algumas pessoas, tudo mais, e assim, todo mundo, todos os personagens que são colocados aqui, eles têm uma função. Não existe um personagem aqui que foi colocado só como plano de fundo. Todos eles têm uma função, porque se foi muito bem pensado, sabe? Ele chega, ele encontra a casa que ele deveria ir, que deveria ser a casa do pai, mas ele encontra a avó lá. E a avó, ele achava que ela era uma pessoa muito querida, né? Mas que a avó, a mãe do pai, no caso, né? Mas ele se decepciona um pouco, ela não dá muita abertura pra ele e manda ele dormir lá num lugar lá que vai ter se ele seguir reto e tal, tal, tal. Um cachorro morde ele nesse caminho e ele chega naquele lugar, dorme ali, né, um coberto assim. No outro dia ele vai perceber que aquilo lá é uma assustadora cabeça gigante, onde ele dorme dentro. E ele sai, né, ele olha mais pro topo do morro ali e ele vê que o corpo daquela estátua está ali. E é o corpo do Santo Antônio, né, o corpo e a cabeça ali. E ele diz, nossa, é o santo degolado, né, a cabeça caiu. Né? Depois no final nós vamos entender por que tá acontecendo isso. E ele começa a escutar ali dentro vozes. Vozes de todas as mulheres que rezam pelo Santo Antônio. Né? Então, para quem não sabe, o Santo Antônio é conhecido como o santo casamenteiro. E as mulheres pedem para ele para acharem um marido. E ele escuta primeiro uma voz só, de uma mulher. Porque o povo não deveria pedir coisas pro Santo Antônio, né? Depois que aconteceu uma tragédia ali há tempos atrás,
a cidade estava proibida de fazer isso. Mas aquela mulher pede pro Santo Antônio para achar o marido, e ele decide se aproveitar daquilo junto com um amigo que ele faz nessa trajetória, e ele decide ser o mensageiro do Santo Antônio e atender o pedido dessa mulher. Então ele junta ela com o homem que ela queria. E daí depois que acontece esse milagre, todo mundo fica sabendo esse milagre, né? Nossa, ele fica muito famoso, ele ganha muito dinheiro, ele se aproveita dessa situação, ele pede dinheiro para ajudar outras pessoas, e ele acaba ajudando indiretamente. Ele tá se aproveitando da situação, mas ele acaba ajudando sem perceber algumas coisas. Enfim, depois a cidade vai acabar se voltando contra ele, vai virar uma confusão. A cidade sobe, vai pro ápice, né? E tem pessoas que não gostaram muito disso. Enfim, aqui tem uma grande reflexão sobre a sociedade de modo geral, né? Tem muita reflexão. Eu nem vou parar aqui para me deter explicando, porque assim, fala sobre muita coisa, sobre essa sociedade, essas vozes na cabeça, o que que são isso, né? O que que levou esse homem a ir até lá, qual o propósito, a questão espiritual, a questão do motivo do pai, o que causou, né, como um erro, como as pessoas são julgadas por um erro. Uma vez eu vi um post no WhatsApp, no Instagram, não me lembro se me mandaram, que era assim, um homem que ele fez a tabuada inteira, uma tabuada de algum número, né, inteira, e ele errou um número. E daí começaram a falar, nossa, mas como é que você errou ali, ó, tanto vezes tanto, não é aquilo. E daí ele fala, nossa, mas eu acertei todas as outras. Por que eu sou julgada só porque eu errei uma, né? E é tipo, essa reflexão que esse livro acaba passando depois, né? Enfim, gostei bastante, que aconselho. E agora eu fiquei com muita vontade de fazer mais leituras de textos literários, assim, né? Pra mim ler com outros olhos. Porque eu já li alguns e eu lia como com a cabeça pensando no entretenimento. E por isso que eu entendi que eu não entendia nada do que eu lia. Porque não é pra você ler dessa forma, é pra você ler buscando a reflexão. Eu tô gostando muito, né? Apesar de estar me consumindo com todo o meu tempo. Mas eu tô achando muito bacana fazer isso. E eu acho que eu escolhi o curso certo, porque ele envolve toda a cultura, envolve a parte da literatura, de letras, que eu gosto bastante. E estamos seguindo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Podem procurar por esses contos, tá? A maioria desses contos que eu mostrei aqui, eles estão presentes dentro de livros, né? Tipo antologias, né? Então teria que dar uma pesquisada meio a fundo, mas alguns tem na internet de domínio público. Esse do Machado de Assis, por exemplo, eles estão na internet, é só pesquisar o que você acha. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa diferença ali que eu vim mostrar pra vocês sobre entretenimento e literatura. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo para apoiar aqui o trabalho que eu estou fazendo. Se você não é inscrito, se inscreva para ver outros vídeos. Às vezes demora, mas sai os vídeos aqui. E eu espero você no próximo vídeo desse canal.